Olá! Conforme prometido, hoje nós vamos submeter à apreciação de vocês uma receita fenomenal. O creme brulee, é assim que se chama na França. Vocês recordam que no meu canal do YouTube eu fiz uma espécie de votação para que vocês escolhessem entre o creme brulee e o bolo fit de banana e aveia. O vencedor foi o creme brulee, mas evidentemente o bolo será feito em outra oportunidade. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e, se possível, comentar. A receita completa vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá? É uma receita bastante antiga, é conhecida tanto na Espanha quanto na França e também na Inglaterra. Inclusive é importante que se registre que há uma disputa entre a Espanha e a França para ver quem apresentou pela primeira vez o creme brulee. Na Espanha, o doce típico é da região da Catalunha e se chama creme catalano. Então a diferença básica entre um e outro é que no creme brulee, na França, eles agregam como especiaria a baunilha em favos, ou favas de baunilha, né? Ou vagem. Enquanto que, na Catalunha, eles fazem substituindo a vagem de baunilha por casca de laranja ou limão e canela. Então, são receitas muito próximas. É importante destacar que, do ponto de vista cultural ou do ponto de vista histórico, isso é muito importante para quem lida com gastronomia, porque nós sabemos que a gastronomia reflete a identidade, a construção da identidade dos povos, né? Na Catalunha, o primeiro registro dessa receita foi no século XIV, ou seja, na Idade Média, enquanto, posteriormente, na França, vai aparecer o creme brulee no século XVII. Então, é por essa precedência na Idade Média que os espanhóis consideram que os franceses plagiaram o doce catalão, o creme catalão, tá bom? Então nós vamos explicar, portanto, como é que se faz o creme brulee, para que vocês não digam que eu sempre puxo o saco dos espanhóis, por razões óbvias, porque na realidade, do ponto de vista do sabor, eu prefiro o creme catalão. Então, na apresentação dos ingredientes, os ingredientes são simples. Nós temos creme de leite fresco, que inclusive no Brasil, às vezes nós temos dificuldade de encontrar. E o que é que eu faço? Eu faço uma mistura do creme de leite, né, com um pouco de leite, para poder ficar mais solto, mais líquido. Nós temos o açúcar, né? Toda essa quantidade, vocês não se preocupem, porque está tudo descrito no vídeo. Açúcar, ovos, gema de ovos e a vagem de baunilha, que aqui eu já abri a vagem e já tirei todo o pó do interior, que vai ser fervido juntamente com o creme de leite. Um outro destaque que vocês vão observar: a grande parte das receitas portuguesas, das receitas espanholas, das receitas francesas, que tiveram origem na Idade Média, se vocês prestarem bem atenção às receitas, vão perceber que a grande maioria é feita com gema e se desprezam as claras. Que curiosidade, né? Que coisa mais estranha. Não tem nada de estranho. É porque na Idade Média, né, e até um pouco depois da Idade Média, as claras de ovos eram utilizadas para fazer, engomar as roupas das freiras, dos padres, dos bispos, né? Era como se fosse uma argamassa, uma massa para engomar. A clara era usada para isso e também era usada para clarificar o vinho. As freiras, portanto, percebendo o desperdício das gemas, começaram a fazer os doces típicos de convento, né? Que são muito comuns na Europa e que vieram para o Brasil trazidos pelos portugueses, tá bom? Então são esses ingredientes que nós vamos trabalhar para explicar a vocês o creme brulee. Detalhes: ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês ou dando algumas dicas interessantes. A primeira delas é que não se deve usar ovos retirados da geladeira. Os ovos devem estar em temperatura ambiente. Outra coisa, o creme de leite, quando for ao fogo com a vagem
da baunilha não precisam ferver muito. Subiu um pouco a fervura, você desliga, né, esse leite aromatizado e deixa descansar por 10 minutos para ele esfriar. Para só depois agregar a gema batida com o açúcar. O detalhe do creme brulee é exatamente esse. Não é uma receita difícil, mas muitas pessoas têm dificuldade de encontrar o ponto principal, justamente por conta dessa mistura que é feita e que tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma, né? Saber que vai ter que fazer o creme brulee nos recipientes em banho-maria, no forno. Por exemplo, despreze qualquer tipo de receita de creme brulee que seja fazendo a papa no fogo. Isso é uma forma que se convencionou para se tornar mais econômica, sobretudo para restaurantes ou grandes produções, mas que não tem nada a ver com o creme brulee tradicional e muito menos com o creme catalão lá da Espanha. Aqui nós temos o creme de leite fresco. Observe que aqui a receita está pela metade, porque eu estou fazendo porção para 3 pessoas. Não fiz, portanto, 1 litro. Aqui tem meio litro de creme de leite fresco. E vai aqui a baunilha, a vagem de baunilha, ou favo de baunilha. E o pozinho, olha, que eu retirei com a faca. Tudo isso vai para dentro também, porque é aqui onde está exatamente a força do sabor, né? Então isso aqui vai ao fogo. Minha gente, eu estou retirando todo esse pozinho, porque essa baunilha não é barato, viu, minha gente? Então, portanto, a gente não pode desperdiçar nada. Pronto, então o primeiro passo é exatamente esse. Num fogo baixo, é deixar o creme de leite ser infusionado ou aromatizado pela baunilha. Aqui é simples, é nada mais que ferveu um pouquinho, começou a ferver, esquentou, né, no caso, desliga. Não há necessidade de ficar fervendo durante muito tempo. Essa é uma fase extremamente importante e determinante na qualidade do creme brulee ou do creme catalão. Nós vamos misturar a gema com o açúcar nas quantidades que estão sugeridas lá na descrição do vídeo. E nós vamos bater com o fouet, que também pode ser batido numa batedeira, né? Bater de tal forma que dobre de volume. Aqui você tem que bater bem até ele ficar mais clarinho e dobrar de volume. Essa é uma fase determinante. Tem que bater bem por 2 motivos. Primeiro, para permitir que a massa do creme brulee fique fininha, né? E com a massa fininha, a papa fininha, delicada, e ao mesmo tempo também sair ou diminuir o cheiro de ovo, né, da gema. Também uma outra dica que eu quero dizer para vocês é que quando você for fazer qualquer receita com gema, você delicadamente passa o dedo ou a unha por cima da gema antes dela romper e você vai encontrar uma pelezinha muito delicada. Você retira essa pele antes de usar, porque é justamente essa pele que confere aquele cheiro de ovo desagradável nos doces de quem não tem cuidado com esse detalhe, né? Essa etapa de misturar o leite aromatizado com a baunilha e o ovo batido, a gema, com o açúcar, depois que dobrou de volume, é uma fase delicada e que se deve ter bastante atenção. Por exemplo, não é sugerível misturar com muita rapidez e nem tampouco usando o fouet. O ideal é você usar uma espátula e vai colocando, agregando aos poucos a infusão do leite aromatizado. O leite, evidentemente, não pode estar quente, não pode ter saído do fogo fervendo e você fazer já a mistura. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai cozinhar a gema. E a gente não quer que a gema cozinhe, né? Ela vai ser cozinhada, evidentemente, a mistura toda no banho-maria, no forno. Então nós vamos começar a fazer essa mistura delicadamente. E por que delicadamente? É interessante usar a espátula, porque você vai agregando aos poucos e evita que a massa encha de bolhas de ar, né? Você agregando aos poucos, evita que a massa fique com ar. Depois que você mexe delicadamente, que percebeu que já desmanchou toda a gema com o açúcar, aí vem um detalhe, que é colocar uma pitadinha de sal. Por quê? Porque essa pitadinha de sal aqui vai realçar o sabor da baunilha. Nós vamos encher agora as forminhas, o ramecan, com um detalhe. Eu untei com manteiga, uma dica
que eu aprendi com Amélia na Espanha. É interessante dizer para vocês que não se enche o ramecan até a borda, né? Por quê? Porque isso aqui ainda vai levar uma crosta de açúcar, né? E esse nome creme brûlée, em francês, traduzindo para o português, é creme queimado. Creme queimado. Porque a crosta de açúcar que a gente coloca em cima, a gente vai queimar, geralmente com um maçarico. Há uma outra curiosidade, que eu não sei se é lenda ou se é verdade. Quando esse doce surgiu na Catalunha, há uma explicação para o nome creme quente. As freiras fizeram uma espécie de flan ou de pudim para receber um bispo que foi visitá-la, que foi visitar o convento. Na medida que foram tirar o flan para apresentar, perceberam que estava mole, perdeu a consistência do pudim. Então elas simplesmente colocaram em formas pequenas, colocaram açúcar por cima e queimaram com a colher, né, esse açúcar. E ficou aquela crosta, né, crocante. Só que esqueceram de deixar esfriar. E serviram ao bispo ainda a crosta um pouco quente. E quando ele colocou na boca, disse quente, crema, crema, que em catalão quer dizer queima. Crema catalana, portanto, é nada mais do que a boca queimada do bispo. Antes de colocar creme para o banho-maria no forno, eu fiz um pré-aquecimento a 100 graus. E já coloquei a forma com água, né? Ou seja, a aguinha que está sendo utilizada para o banho-maria já está quente. Então eu vou colocar as forminhas já com esse detalhe. Isso ajuda a umedecer o forno e evitar que a massa fique seca, tá bom? É preciso ter paciência, tá certo? Nada de botar muita temperatura. A temperatura ideal, a depender do forno, é de 120 graus Celsius no máximo, né? No máximo. E se deixa cozinhar por 45 minutos ou até que a massa fique firme. Você vai ver que ela fica a massa firmezinha e consistente. Uma vez retirado do forno, depois do banho-maria, nós deixamos esfriar para poder colocar na geladeira. Porque o creme brûlée é servido geladinho, frio, né? A consistência, como vocês estão vendo, é uma consistência de creme, né? Não muito fixo. Um cremezinho blando, como diz lá na Espanha. Não é suave, tá bom? Então, é importante destacar aqui o tempo de cozimento no banho-maria varia de forno para forno. No meu caso aqui, como o forno era elétrico, demorou um pouco mais. Foram 55 minutos, ao invés de 45. A última etapa, antes de servir, nós vamos colocar o açúcar, mais ou menos uma colher de açúcar. Espalhe o açúcar, né, sobre toda a superfície do creme. Observem que eu estou usando um açúcar demerara. Não deve-se usar açúcar refinado branco. Ou demerara, ou, no nosso caso, açúcar mascavo. Vamos agora ao maçarico. Bem, chegamos ao final da nossa receita de hoje, o creme catalã, ou creme brûlée, na França, né? Espero que vocês tenham gostado. Experimente as duas versões, a versão tradicional francesa com baunilha, ou a versão espanhola com casca de laranja ou limão e canela. Agora é desfrutar. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar e, se possível, comentar o que estão achando do canal. Trilhas Gastronômicas com Flávio Romero.